Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesta semana agora, nos preparando para o próximo domingo, aonde nós celebraremos o batismo do Senhor. E nesta semana, na liturgia, se fala que nós estamos nesse tempo ainda do Natal, mas pós-Epifania, a manifestação de Jesus que se deu àqueles 3 reis, nós damos o nome de 3 reis magos, que eram estudiosos lá da Pérsia, e que guiados por aquela estrela, eles chegaram lá em Belém e viram Nosso Senhor. Durante essa semana nós vamos vendo as várias manifestações de Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a manifestação que nós estamos vendo hoje? O Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 34 até o 44. Jesus estava ali pregando o Evangelho, uma multidão o seguia, e Jesus olhou, percebeu que aquele povo era como ovelhas que não tinham o pastor, e já era tarde, eles não tinham comido até então, tinham se alimentado da palavra de Deus, mas não tinham alimentado o corpo, que era também necessário. E aí, Jesus pergunta aos discípulos sobre a questão de alimentos, se tinha, disseram que não tinha, mas o que é que tinha? Pães e peixes, 5 pães e 2 peixes. E aquela multidão que estava ali, Jesus faz esse milagre. Meus irmãos, foi um milagre que Jesus fez. Quando vocês ouvirem aí nos púlpitos, pessoas dizendo que não foi milagre não, foi partindo pão, várias pessoas que tinham ali pães foram partindo e repartindo e todos ficaram saciados. O Evangelho está deixando bem claro. 5 pães e 2 peixes. Não tinha mais do que isso. Mas como Jesus é Deus e Senhor, e Deus pode tudo,
Nós estamos aqui diante do Verbo que se encarnou, o Verbo que se fez carne no seio da Virgem Maria. Aquele que tinha uma natureza que era divina, agora ele recebe a natureza humana quando ele nasce, ou melhor, quando ele se encarna ali, quando ele é concebido no seio da Virgem Maria. E ele, sendo Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com essas duas naturezas, ele prova para aquela multidão e para os discípulos que ele é verdadeiramente Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E aí acontece o grande milagre, meus irmãos. Mais de 5.000 pessoas, né? O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Outros evangelistas, eles vão dizer o seguinte, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Então significa que foi uma multidão que se alimentou com 5 pães e 2 peixes. Só que esse evangelho, ele está prefigurando o que, na verdade, Jesus vai nos dar. Lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus vai dizer que este pão e este vinho é verdadeiramente uma comida e é verdadeiramente uma bebida. Jesus está preparando o povo para a sua grande manifestação. Jesus se torna presente na Eucaristia. Aquela quinta-feira santa, junto ali com os 12 apóstolos, Jesus instituiu o sacramento do sacerdócio e instituiu o sacramento da Eucaristia. Agora, ele vai se manifestar a nós naquele momento em que o sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho, e ali o pão e o vinho é transubstanciado. A substância muda. Já não é mais pão, é o corpo do Senhor. Já não é mais vinho, é o sangue do Senhor. E lembremos que lá no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, nós vemos aqueles 2 discípulos chamados discípulos de Emaús, que eles estavam desanimados, voltando para a cidade de Emaús, eles estavam em Jerusalém, estavam com Jesus, aí Jesus havia morrido, mas eles tinham esquecido que Jesus tinha dito que ele iria morrer e ao 3º dia ele iria ressuscitar. Eles estavam voltando desanimados, nem entendiam a questão da ressurreição, e de repente Jesus aparece e vai conversando com eles. E quando eles chegam lá em Emaús, Jesus parte o pão. E na hora que Jesus parte o pão, eles reconhecem nosso Senhor Jesus Cristo. De agora em diante, nós católicos e todo mundo, até os ateus deveriam reconhecer isso, que Jesus está presente na Eucaristia. E aquele pão, que já não é mais pão, é o corpo do Senhor, é a sua carne. E aquele vinho, que já não é mais vinho, é o sangue do Senhor, se tornará alimento para todos nós. O alimento do corpo é esse do dia a dia, a carne que você come, carne de boi, de ovelha, de galinha, a bebida, a água, os vários tipos de refrigerantes, os sucos, isso aqui alimenta o corpo. Mas Jesus agora está nos dando e manifestando que Ele está presente na sua humanidade, na sua divindade, na sua realeza. Em corpo e alma Ele está presente ali e Ele se torna alimento para mim e para você. Esse, meus irmãos, é o alimento que nos conduz à vida eterna. Esse é o alimento
que nos dá vida eterna. Esse é o alimento que o Senhor vai nos ressuscitar no último dia. Isso é palavra dele. Leiam lá o capítulo 6 do Evangelho de São João, que você vai ver. Eu convido para você ler o capítulo 6 todo, porque a primeira parte fala da multiplicação dos pães e depois Jesus vai fazendo aquele sermão para os discípulos e também para aquele povo, mostrando que, como eu já disse, este pão já não é mais pão, é a sua carne, e este vinho já não é mais vinho, é o seu sangue. Este alimento é verdadeiramente uma comida e esta bebida é verdadeiramente uma bebida, que é o Senhor. E aí, meus irmãos, a partir dessa manifestação do Senhor, nós passamos a entender que nós não podemos viver sem a Eucaristia. Nós, católicos, não podemos viver. Se os evangélicos conseguem viver, é problema dele. Se os outros de outras religiões dizem que conseguem viver, é problema dele. Mas nós não podemos viver, porque Jesus disse que é este alimento que nos dá força contra o pecado, porque ao alimentarmos, nós nos alimentamos do Senhor e ele se torna força para nós. E é esse alimento que vai nos conduzir para a vida eterna, porque nós somos chamados a nos alimentar de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, não deixe de participar do sacrifício do Senhor, para que você possa se alimentar do seu corpo e do seu sangue. Lembrando que para se alimentar do corpo e do sangue do Senhor, nós precisamos estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.